O presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Neche, em Faro, declarou guerra ao que diz ser o roubo de propriedades abandonadas. O autarca identificou nos últimos 2 anos uma dezena de casos de posse fraudulenta de imóveis por uso capião e pede às autoridades que hajam para proteger os verdadeiros proprietários. Resta pouco mais do que as paredes da casa do avô de Emília. Desabitada há 45 anos, votada ao abandono pelos tios, a propriedade à entrada de Santa Bárbara de Neche foi resistindo como pôde ao tempo. Há 5 anos, coube-lhe ser a última herdeira com a morte da irmã. Emília era, por testamento, dona de uma ruína, ou pelo menos assim pensava. Meus vizinhos, meus amigos, que me disseram: "Oh, Maria Emília, ou Isilda, não sei qual foi a delas, sabes, a ruína está em venda. A ruína está em venda." E nós, 2, e ela 3, pôs o coisa, que eu não percebo o nome, para indicar onde devia de ir, fomos a São Brás. E lá estava. Essa Carla Fernandes tinha a ruína à venda. Quem a pôs à venda não tinha sido ela, mas alguém que reclamou a propriedade não descrita no registro predial. A filha foi quem veio a descobrir no notário de Olhão uma escritura que diz ser fraudulenta. Aqui entrou no posse do referido prédio em data imprecisa do ano de 1986, ainda no estado de solteiro, menor, por doação, meramente verbal e nunca reduzido a escrito, que lhe fez Irmelinda da Conceição, viúva. Ele diz aqui que a Irmelinda lhe deu verbalmente esta propriedade e o Vítor Baião tinha 2 anos na altura, portanto isso não é verdade. A história envolve uma agente imobiliária. Uma das testemunhas a atestar que o homem que reclama a posse da propriedade usou, cuidou e agiu de boa fé da propriedade ao longo de 30 anos. Com testemunhas falsas, dizem assuntos que não nada a ver com a realidade do uso de capião, porque há regras para ir com o uso de capião, não é assim? Mas está evidente que as regras não foram postas em dia pelas pessoas que estavam a fazer as papeladas, não é assim? E então o resultado está aqui, que a minha mãe perdeu a ruína e agora, com 90 anos, temos que pôr um processo em tribunal. Não foi o primeiro nem o último caso em Santa Bárbara de Neche que chegou ao conhecimento de Sérgio Martins. O presidente da Junta de Freguesia conta já 10 imóveis que nos últimos 2 anos foram reclamados por desconhecidos. Algumas pessoas até são de longe, são de Tavira, outras são do Concelho de Lolé e que não têm nenhuma ligação nem familiar, nem profissional e que declaram que há 20 anos foi-lhes foi doado ou foi vendido verbalmente terrenos, ruínas, casas e que há mais de 20 anos que cuidam dessas propriedades sem oposição de ninguém e à vista de todos. E o que é absolutamente mentira, porque eu conheço pessoalmente todas estas propriedades e há quase 40 anos que passo por elas e vejo que não há lá ninguém a cuidar, estão simplesmente umas abandonadas e outras sem ninguém a cuidar delas. Os alvos são ruínas ou casas abandonadas, propriedades sem registro atualizado ou com impostos em atraso. Depois, geralmente, de identificar a propriedade em questão, colocam à venda numa imobiliária ou vendem diretamente e quando já tem um comprador, utilizam pessoas que não têm nada a ver com a propriedade, muitas delas, como eu disse, não têm nada a ver com a freguesia, para fazer o registro por uso capião e depois a seguir, passado poucos dias, vendem ao comprador final. É um negócio que isto movimenta milhões de euros. Já participou de um caso ao Ministério Público na esperança de que uma investigação pudesse travar o fenómeno, mas com a chegada de um novo edital, decidiu dar também um passo nas redes sociais. Vou denunciar publicamente mais o roubo de uma casa por uso capião falso. A casa de facto está abandonada há muitos anos, mas como vocês podem ver também está o terreno todo abandonado, obviamente ninguém cuida disto há muitos anos e este casal obviamente não vem aqui fazer, nunca veio cá, possivelmente nunca veio cá, ou se vieram cá foi só para depois poderem fazer esta escritura falsa por uso capião. O caso é comentado na vizinhança. O proprietário regressou à Alemanha há 12 anos e ninguém o consegue contactar.
O casal que a reclama escreve que cuida da propriedade há 20 anos. You can see it, right? So it's not taken care of. It's overgrown, it's a fire risk. The property was put on the market probably about 18 months ago because a friend of mine was interested in it, and we believe it was the German owner who put it on the market because everybody around here knows that that was owned by the German guy. O edital tem honras de destaque na junta de freguesia, cujo presidente faz do tema uma causa, até porque as vítimas, muitas das vezes, estão mesmo ali ao lado. Decidi fazer um apelo público para as pessoas estarem atentas, porque isto é uma situação muito delicada, porque para quem não está a ver bem a situação, há pessoas idosas que têm 5 ou 6 bocadinhos de terra e aquilo vem numa lista na caderneta das finanças. Aquelas pessoas, de repente, desapareceram daqueles artigos lá, nem se apercebem. Num dos casos, já foi possível reverter a posse para os reais proprietários, mas os outros, como o de Emília, ainda vão enfrentar uma dura batalha judicial.